a imagem da garota moderna com uma taça de vinho na mão, ou seja, muitos de nós, parece não ter nada a ver com o vício em álcool. Muitas pessoas pensam que somente aqueles que cresceram em circunstâncias difíceis ou caíram em más companhias enfrentam esse problema. Maria Macutina, nome alterado a pedido da heroína, também pensava assim. Ela nos contou porque começou a beber e como lidou com o seu vício. No início eu era uma criança quieta e triste de uma família soviética comum. Meu pai era mecânico de automóveis e minha mãe, contadora. Minhas lembranças de infância são apenas boa noite, crianças na TV em preto e branco, tudo cinza e entediante. Meu pai era viciado em álcool. Bebia e bebia quase todos os dias, às vezes com intervalos de uma semana. Ao mesmo tempo, ele trabalha e não se reconhece como um viciado. Meu pai participava da minha vida, apenas perguntando como eu estudava, como me comportava, que notas eu trazia da escola. Ele tinha medidas rígidas de educação. Por um si no meu diário, ele não comprava nada novo ou não me deixava sair por uma semana. E muitas vezes gritava comigo por qualquer motivo, por exemplo, se eu me lavasse no banheiro por muito tempo. Várias vezes ele me bateu por ter respondido errado ou por ter feito algo errado. Quando algo quebrava ou se perdia em casa, ele sempre me culpava. Por muito tempo, eu o odiei. Minha mãe me ouvia e até me apoiava, mas na maioria das vezes ela dizia, seja paciente, não se importe com ele. Nunca senti o apoio, o amor e a compreensão de meus pais. Nunca senti que eles precisavam de mim, e me sentia cada vez mais como se não fosse boa o suficiente, desajeitada e solitária. Procurei o amor primeiro na companhia de amigos e depois em homens. Parecia-me que tudo ao meu redor estava como se estivesse atrás de um vidro, e eu estava em algum lugar fora desta vida e não a sentia. A primeira vez que senti a plenitude da vida foi quando fiquei bêbado. Quando eu tinha 14 anos, bebi uma bebida doce e barata com alguns amigos da vizinhança. Era a felicidade, tudo era brilhante, colorido, meus amigos eram os melhores, eu era o mais legal e o mais bonito. Foi muito divertido. Desde aquele primeiro drink, eu estava esperando por um novo. Quando cresci, eu bebia com todo mundo, com minha namorada às sextas-feiras, aos sábados em uma boate, nos feriados no trabalho e na família. Gradualmente, o álcool começou a ocupar não apenas os finais de semana, mas também os dias de semana. Na segunda-feira, com um colega depois do trabalho, porque é o início de uma nova semana e é preciso discutir o fim de semana passado. Ponto e vírgula depois, em casa, sozinho, na quarta-feira, porque é mais divertido fazer faxina. Sem problemas beber era divertido até meus 20 anos, e então eu simplesmente não conhecia outra maneira. Os viciados, ao contrário de outras pessoas, sempre têm algum tipo de relacionamento com o álcool. Eu bebia feliz e triste, sozinho e acompanhado. A garrafa era minha amiga, meu tudo. O alcoolismo é uma doença crônica e progressiva. Acho que, uma vez que você se torna um dependente de álcool, é impossível aprender a beber álcool normalmente. Os últimos 2 anos de consumo de álcool foram um inferno. Eu me formei em Direito e sempre trabalhei na minha especialidade, primeiro como assistente jurídico, depois como advogado e advogado sénior. Eu ganhava um bom dinheiro, saía de férias para Paris, Bulgária e Montenegro. Depois do instituto, morei separado dos meus pais no centro de Moscou, frequentava clubes da moda, jantava em restaurantes. Só que dentro de mim havia um vazio. Embora externamente tudo estivesse bem, nada me agradava. Como eu tinha medo da solidão, sempre havia muitos homens por perto, mas não tive relacionamentos sérios por muito tempo. Eu só queria receber amor, atenção e presentes. E recebi. Mas ainda não via sentido na vida. Aqui eu vou trabalhar 5 dias por semana, 2 dias eu me divirto, e depois, não havia felicidade. Meus pais não me entendiam. Eu sempre tive amigos, mas tinha tendência a sonhar, fantasiar e, já mais velho, pensava muito sobre o sentido da vida. Nem todo o mundo se interessava por esses assuntos, e eu me sentia sozinho mesmo ao lado dos meus amigos. Nos últimos 2 anos, quando eu estava usando álcool, meus amigos não me ouviam porque eu sempre dizia que tudo era ruim. Eu não queria viver, só não tinha coragem de cometer suicídio. Eu achava que os homens só queriam sexo. Mesmo quando comecei a namorar um colega de classe e tudo estava bem, eu tinha essa ansiedade irracional de que tudo daria errado. Então, percebi que não conseguia lidar com as emoções negativas por conta própria. Uma amiga próxima me disse há muito tempo que estava preocupada comigo e sugeriu que eu procurasse um psicólogo. Não tive a coragem de ligar por muito tempo,
pois achei que tudo se resolveria sozinho. Eu não tinha ideia de que tinha um problema com a bebida. A psicóloga acabou se revelando uma excelente especialista e, após algumas reuniões, percebeu que eu era dependente químico. Como ela não trabalhava com esse tipo de paciente, me encaminhou para um colega. Eu a tinha visto em uma terapia geral, gostei dele e não me importei em continuar. Ela também percebeu imediatamente que eu era viciado em álcool e me aconselhou a frequentar a Irmandade dos Alcoólicos Anónimos. Mas fiquei negando por mais 6 meses que eu tinha um problema. Medo da vida. Um mês antes de entrar na comunidade, saí de férias sozinho para a Espanha. Como de costume, comprei álcool no aeroporto para beber no avião. Voltei de avião e imediatamente comprei mais, e bebia todos os dias pela manhã e à noite em boates. Conheci um homem em uma boate. Eu estava usando drogas disco na época, e ele prometeu que as conseguiria. Na próxima vez que o encontrei, ele me levou para as montanhas, levando vinho com ele. Passamos por um restaurante onde uma mulher e um homem estavam sentados, em um jantar romântico à luz de velas. E eu, com formação superior, de férias, bonita, escalando as montanhas com um estranho de quem nem gosto, só para que eu me desse drogas. Foi aí que conheci caras da Alemanha que falavam russo. Eles tinham maconha e, com eles, senti que não estava sozinha. Fiz sexo com um deles, embora também não gostasse dele. Todos os dias eu ficava bêbado. Eu podia ir para a cama às 4 da manhã e, às 6, sair para uma excursão, para criar a ilusão de que estava tudo bem comigo, que eu estava tendo férias culturais, que eu era igual a todo mundo. Mas, na verdade, eu estava deprimida, cansada de diversão bêbada, de estranhos, de homens que eram estranhos para mim. Dentro de mim, havia um desejo negro e desesperança, desespero, solidão. Então, depois de minhas férias, foi o aniversário de uma colega. Ela estava comemorando em uma boate, do jeito que eu gosto. Fui de vestido, com maquiagem e penteado, mas estava de mau humor. Tinha planejado ir embora em 2 horas. Mas, em vez disso, comecei a beber vodka por algum motivo, embora nunca tivesse começado com vodka. Eu estava ficando bêbada, discutindo com os convidados, propondo um menage-à trois a um casal, perguntando ao barman onde eu poderia comprar drogas. Então chorei e os seguranças me levaram para fora da boate. Havia alguns rapazes por perto. Sentei em um banco com eles, reclamei da minha vida e acabei indo para a casa deles. Eles eram operários da construção civil e moravam em um alojamento na região de Moscou. Cheguei em casa 24 horas depois, com meias rasgadas, mãos trêmulas e com vontade de me matar. Depois disso, percebi que não tinha controle algum, que eu tinha um plano para a minha vida e o álcool tinha outro. Minha vida estava em perigo. Eu poderia ter sido roubado, estuprado, espancado, morto. E é um milagre que nada disso tenha acontecido. Por temer por minha vida, vim por o ar, um programa internacional que surgiu na década de 30 do século passado, funcionando principalmente como um grupo de apoio. Grande parte da metodologia é abandonar totalmente o álcool. A eficácia do AA foi estudada várias vezes. Estudos recentes sugerem que sua eficácia é quase igual à de outros grupos de abuso de álcool. Nota do editor. Grande presente. Tive a sorte de entrar cedo, aos 25 anos de idade. Há todos os tipos de pessoas que vêm para cá. Alguns têm menos de 18 anos, outros têm mais de 60, alguns são sem teto, outros perderam tudo, outros são muito ricos. Nas reuniões, ouvi histórias de mulheres que, como eu, achavam que não tinham problemas sérios, mas apenas gostavam de álcool. Ao contrário do que se pensa, a comunidade não se baseia em religião. O programa reúne pessoas de todas as religiões e ateus, e em muitas reuniões é proibido falar sobre religião. O programa apenas nos convida a acreditar em algo que é mais forte do que nós. Se for um Valenok, não há problema. O objetivo da associação é o mesmo: permanecer sóbrio. Não estamos procurando uma saída abstendo-nos do álcool, mas trabalhando em nós mesmos, para que o desejo de mudar de consciência desapareça. O recém-chegado é incentivado a aceitar o fato de que precisa de ajuda para lidar com o alcoolismo e que sempre terá uma relação difícil com a bebida. Um mentor é escolhido para guiar a pessoa pelos 12 passos do programa, que incluem, por exemplo, autorreflexão, falar sobre os resultados, livrar-se das coisas que levaram ao alcoolismo e fazer as pazes. Trabalhar os passos com um mentor é uma tarefa separada para as 2 pessoas e não é feita em reuniões de grupo, mas em seu próprio tempo. A forma de compensar os danos também deve ser decidida em conjunto com o mentor. Essa é a 9ª etapa, geralmente temida, às vezes leva 3 anos para chegar a ela. É um trabalho estritamente individual,
quase íntimo. Por exemplo, se você foi roubado em uma loja, pode vir e devolver o valor. É claro que você precisa ir às reuniões regularmente, assumir ministério nas aulas em grupo. Isso significa, por exemplo, liderar uma reunião, lavar as xícaras depois do chá, compartilhar a experiência de uma vida sóbria, ou seja, contar tudo o que acontece, transferido para outro departamento no trabalho, dançou em um clube e se comunicou com amigos anônimos, não se embriagou, uma vida comum. Eu realmente queria ser feliz e encontrar algo para preencher minha vida em vez do álcool. Então, aceitei os termos do programa. Desde o primeiro dia de reuniões, permaneci sóbrio. Os mesmos grupos, a comunicação e o apoio dos membros do AA, o trabalho com as etapas, ajudaram-me a não me deixar abater. O primeiro ano foi difícil, principalmente nos feriados. Eu queria, como antes, beber e me divertir. Mas aqueles que estavam em recuperação há mais tempo do que eu me lembraram de que não haveria mais diversão, apenas uma ressaca pela manhã, uma dor de cabeça e um homem estranho ao meu lado. Portanto, optei por feriados e dias de semana sóbrios. No início, tentei me aproximar dos anónimos, na comunidade. Eles comemoram feriados juntos, viajam pelo mundo. Todos os conhecidos eram divididos em amigos e usuários. Os primeiros viam que eu tinha problemas e ficavam felizes por eu estar finalmente resolvendo-os. Parei de falar com os últimos, a princípio para me proteger e permanecer sóbrio, mas depois não tínhamos mais interesse um no outro. Quando parei de beber, minha gama de interesses se expandiu. Eu costumava viver de uso em uso, mas sóbrio comecei a ir ao teatro, a ler mais, a caminhar em parques e propriedades em Moscou, onde eu não podia ir antes. Comecei a me entender, a enxergar problemas internos e emocionais. Aprendi a lidar com os problemas sóbrio. Ganhei novas experiências. Comecei a economizar dinheiro que costumava gastar com bebida para comprar uma casa. Estou sóbria há 9 anos e meio. Conheci meu futuro marido no AA. Casei-me, tive 2 filhos e temos nosso próprio apartamento. O maior presente foi minha família, algo com o que sempre sonhei. Gosto muito de estar com meus filhos e, embora seja uma rotina, isso me traz muita alegria. Tudo dentro de mim mudou, sei para que e por que vivo. Tudo é cheio de significado. A comunidade de AA não é segredo para a minha família. Meu marido e eu a frequentamos e não temos planos de parar. Agora eu mesma sou mentora e quero mostrar aos recém-chegados que é possível ficar sóbrio e feliz. Meu filho mais velho sabe que mamãe e papai vão às reuniões. Quando chega a hora, contamos nossas histórias para as crianças. A vida, é claro, não consiste apenas de alegrias. Há períodos difíceis e eventos desagradáveis, mas não preciso mais beber para passar por eles. No uso, tudo é circular ou como um túnel. Mas a vida sóbria é muito interessante.